Imagine sentar à mesa mais vigiada de um cassino, cercado por câmeras, seguranças e probabilidades matematicamente desenhadas para você perder, enquanto um simples laptop, silencioso e discreto, transforma cada aposta em uma previsão quase perfeita. Esta não é uma história sobre sorte, é sobre alguém que enxergou o jogo como um sistema aberto, mesmo quando todos acreditavam que ele era inviolável. O mais perturbador não é o dinheiro que some da mesa, mas o instante em que a casa percebe que estava sendo observada em tempo real, passo a passo. Quando isso acontece, o cassino deixa de ser um templo do acaso e se torna o cenário de uma falha que ninguém queria admitir. Curiosofobia. O cassino nunca dorme de verdade. Mesmo quando madrugada avança, as luzes continuam fortes, o ar permanece denso e o som constante das fichas cria uma ilusão de movimento eterno. Pessoas entram e saem, algumas em busca de sorte, outras apenas tentando esquecer o tempo. Entre elas, um homem se senta à mesa sem chamar atenção. Ele não veste nada extravagante, não demonstra ansiedade, não parece diferente dos muitos jogadores que passam por ali todos os dias. À sua frente, fichas organizadas com cuidado. Ao lado, um laptop fechado, repousando como um objeto fora de lugar, mas ainda assim tolerado. Cassinos são ambientes projetados para controle absoluto. Cada gesto é observado, cada aposta registrada, cada padrão analisado. A ideia de que alguém possa simplesmente se sentar e vencer repetidamente sem levantar suspeitas desafia tudo que esse sistema acredita controlar. No início, nada parece fora do comum. As apostas são pequenas, calculadas, quase tímidas. Ganhos discretos, perdas pontuais. Um jogador cauteloso, aparentemente consciente dos riscos. O laptop permanece fechado a maior parte do tempo, aberto apenas em breves momentos, sempre com o cuidado de quem não quer chamar atenção. Para os olhos treinados da segurança, aquilo parece apenas mais um ritual moderno. Alguém consultando estatísticas, distrações ou qualquer coisa que não interfira diretamente no jogo. O curioso é que em ambientes assim, o perigo raramente vem do excesso, ele vem da normalidade. Quando alguém foge demais do padrão, chama a atenção. Quando se encaixa perfeitamente, passa despercebido. Com o passar das horas, um padrão começa a se formar, ainda que ninguém consiga nomeá-lo. As decisões do jogador parecem sempre ligeiramente melhores do que as dos outros à mesa. Não são vitórias explosivas, mas sequências consistentes, quase cirúrgicas. Fichas se acumulam lentamente, como se obedecessem a uma lógica invisível. O homem não comemora, não reage, não demonstra euforia. Ele apenas ajusta a posição das fichas e segue em frente, como alguém seguindo instruções que só ele conhece. Em jogos de azar, a casa aceita perdas pontuais. O problema surge quando o acaso começa a parecer previsível, quando as decisões deixam de ser impulsivas e passam a se alinhar com resultados improváveis demais para serem ignorados. A presença do laptop começa a ganhar um novo peso. Não há fios conectados à mesa, não há dispositivos visíveis acoplados ao corpo. Ainda assim, cada vez que ele o abre por alguns segundos, algo muda. A próxima jogada é precisa, o risco é calculado, o resultado, favorável. Para quem observa de longe, parece coincidência. Para quem entende de padrões, é o prenúncio de algo maior. É nesse ponto que a sensação muda. O jogo deixa de ser apenas entretenimento e passa a parecer um experimento, como se alguém estivesse testando os limites do sistema em tempo real, esperando o momento exato em que ele falharia. Enquanto o salão segue com sua coreografia habitual, ninguém percebe que uma linha invisível está sendo cruzada. A casa ainda acredita estar no controle. As câmeras continuam gravando, os seguranças permanecem atentos. Os algoritmos fazem seus cálculos, mas, silenciosamente, alguém está jogando um jogo diferente. Um jogo onde o azar não tem vez. E quando essa diferença finalmente se tornar evidente,
não haverá como fingir que tudo sempre esteve sob controle. Se até aqui essa história do jogador invisível já fez você desconfiar de tudo o que acontece por trás de uma mesa de cassino, aproveita agora, deixa seu like, se inscreve no canal e nos conta nos comentários. Em que momento você acha que a casa começou a perceber que algo estava errado? À medida que a noite avança, a mesa muda de clima. As apostas crescem, o ritmo acelera e o volume ao redor parece diminuir, como se o espaço estivesse se fechando em torno daquele jogo específico. O homem continua ali, postura inalterada, olhar atento, o laptop agora abrindo com mais frequência. Não por longos períodos, apenas o suficiente para consultar algo que ninguém mais consegue ver. Cada vez que a tela se acende, a próxima decisão parece mais segura do que a anterior. Não há hesitação, não há impulso, apenas escolhas calculadas que transformam risco em resultado. Cassinos são projetados para lidar com jogadores habilidosos. Eles esperam contadores de cartas, apostadores disciplinados, pessoas que estudam probabilidades. O que não esperam é alguém que consiga reduzir o jogo a dados processáveis em tempo real, sem tocar fisicamente em nada. Os ganhos começam a chamar a atenção, não pela quantia isolada, mas pela regularidade. A casa aceita perdas, desde que sejam caóticas, distribuídas, imprevisíveis. Aqui, o dinheiro flui em uma direção específica, obedecendo a um padrão silencioso. Funcionários trocam olhares discretos. Nada é dito abertamente, mas algo começa a ser observado com mais cuidado. As câmeras seguem cada movimento, cada inclinação do corpo, cada vez que o laptop é aberto. Existe um momento em que a intuição entra em conflito com os números. Tudo parece dentro das regras, mas a sensação é de que alguém encontrou uma brecha invisível, algo que não foi considerado quando o sistema foi desenhado. O jogador não acelera quando vence, nem recua quando perde. Ele mantém o mesmo comportamento, como se estivesse seguindo instruções externas, imunes à emoção do ambiente. Outros jogadores reagem, comemoram, se frustram. Ele apenas observa. O laptop se torna parte da mesa, um objeto que não interfere fisicamente no jogo, mas que parece antecipar seus movimentos. A cada rodada, a vantagem da casa diminui, não de forma abrupta, mas constante, quase elegante. Esse tipo de comportamento é difícil de acusar. Não há trapaça visível, não há manipulação direta. É como tentar provar que alguém sabe algo que não deveria saber, sem conseguir apontar exatamente o que. Nos bastidores, a tensão cresce. Análises rápidas são feitas, históricos são revisados, padrões são comparados. Tudo indica que o jogo está sendo jogado dentro das regras, mas os resultados não acompanham o esperado. O cassino, acostumado a ditar o ritmo, passa a reagir. Cada nova vitória do jogador aprofunda uma dúvida incômoda. E se o problema não estiver na mesa, mas no sistema inteiro? Quando a tecnologia entra em cena, o jogo muda de natureza. O que antes dependia de sorte, leitura humana e intuição passa a ser tratado como um problema matemático. E problemas matemáticos, quando resolvidos, deixam pouco espaço para o acaso. O laptop permanece discreto, sem cabos visíveis, sem conexões aparentes. Ainda assim, ele parece dialogar com o ambiente, como se estivesse captando informações sutis demais para serem percebidas por pessoas comuns. A cada rodada, o homem ajusta suas apostas com precisão milimétrica. Não há excesso, não há desperdício, apenas eficiência. Esse é o ponto em que a casa começa a perder algo mais valioso do que dinheiro. Ela perde a certeza de que controla o jogo. E quando isso acontece, o risco deixa de ser financeiro e se torna estrutural. O salão segue iluminado. As máquinas continuam funcionando. Os outros jogos seguem normalmente. Mas naquela mesa específica, algo foi quebrado. Não um equipamento, não uma regra escrita, mas a lógica fundamental do cassino. Alguém encontrou uma forma de jogar por trás do jogo, de enxergar o que deveria permanecer invisível. E enquanto o dinheiro continua mudando de mãos, uma decisão silenciosa começa a se formar. O jogo não pode continuar assim por muito mais tempo. Agora que o código começa a vencer a casa e as apostas deixam de parecer simples coincidência,
Diz pra gente o que você tá achando dessa virada. Deixa seu like, se inscreve no canal e escreve aqui embaixo nos comentários se você acha que alguém realmente consegue vencer um sistema feito para nunca perder. A decisão não chega com sirenes nem confrontos públicos. Ela nasce em corredores silenciosos, em salas onde telas exibem gráficos frios e repetições intermináveis dos mesmos gestos. O jogador ainda está à mesa quando o ambiente ao redor começa a mudar. Não é algo visível, mas perceptível. Os olhares duram mais, os passos atrás dele se tornam mais frequentes. O laptop permanece fechado por alguns instantes, como se também estivesse esperando. O jogo continua, mas a sensação é de que o espaço inteiro prende a respiração. Quando um cassino permite que alguém continue jogando mesmo sob suspeita, é porque está tentando entender o limite. Não o limite do jogador, mas o limite das próprias regras. As apostas seguem, mas agora cada vitória parece pesar mais do que dinheiro. O homem percebe a mudança antes de qualquer abordagem. Ele diminui o ritmo, ajusta os valores, como quem testa o terreno antes de dar o próximo passo. O laptop se abre pela última vez, a tela refletindo luzes que dançam sobre seu rosto imóvel. Há algo definitivo naquele gesto, como se ele soubesse que aquela rodada não é apenas mais uma. Existe um ponto em que a vantagem deixa de ser técnica e passa a ser simbólica. Não importa quanto se ganha, mas o que se prova ao ganhar daquela forma. Quando o jogo termina, não há aplausos nem comemorações. Um funcionário se aproxima, educado, firme, convidando-o a se afastar da mesa. Nenhuma acusação direta, nenhuma palavra proibida. Apenas o encerramento silencioso de algo que não pode continuar. O homem fecha o laptop, guarda com cuidado, levanta-se sem resistência. O dinheiro conquistado permanece com ele. O que não permanece é o direito de seguir jogando ali. Esse tipo de encerramento é calculado. Ao permitir que ele saia com os ganhos, a casa evita admitir publicamente que perdeu o controle. É uma forma de proteger o mito. Do lado de fora, o brilho do cassino parece menos intenso. Não porque tenha mudado, mas porque algo foi revelado. O jogador desaparece na multidão sem deixar nome, sem explicações, sem rastros óbvios. O que fica é a dúvida. Não sobre o que ele fez, mas sobre quantas vezes algo parecido pode ter acontecido sem ser percebido. Dentro do cassino, ajustes começam a ser feitos, sistemas revisados, protocolos reforçados. O jogo precisa voltar a ser imprevisível, mesmo que isso custe admitir falhas internas. Toda vez que um sistema é forçado a se adaptar, ele carrega a memória da ameaça. Mesmo depois de corrigido, ele nunca mais funciona com a mesma inocência. A história não termina com prisões nem processos. Termina com silêncio e prevenção. O cassino segue operando, os jogadores continuam apostando e a casa volta a vencer, como sempre. Mas em algum lugar fora daquele salão, existe a certeza de que o jogo pode ser lido, decifrado, antecipado. Que por trás das luzes e da ilusão de sorte, existem padrões esperando para serem explorados. O mais inquietante não é que alguém tenha vencido a casa. É saber que isso foi feito sem quebrar nada visível, apenas entendendo melhor do que todos como o jogo realmente funciona. O laptop, agora desligado, deixa de ser um instrumento e se torna um símbolo. Um lembrete de que tecnologia não precisa invadir para transformar, apenas observar com atenção suficiente. O cassino fecha mais uma noite, certo de que o jogo continua sob controle. Mas em algum ponto invisível, a lógica foi desafiada. E uma vez que isso acontece, mesmo que o jogo precise parar, a ideia jamais é completamente silenciada. Se essa história fez você olhar para um cassino e enxergar mais do que sorte e azar, é porque o jogo realmente mudou diante dos seus olhos. Para continuar explorando casos reais onde tecnologia, mente humana e sistemas aparentemente invencíveis entram em choque, deixe seu like, inscreva-se no Curiosofobia e ative o sininho para não perder as próximas histórias que desafiam tudo o que parece intocável.